Olá, meninos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sidney e na aula de hoje nós iremos estudar sobre os níveis de organização dos seres vivos. Bem, nós sabemos que o corpo dos seres vivos apresenta uma complexa organização que vai desde a menor estrutura viva até complexos sistemas interligados. Então, como nós já estudamos, o corpo humano é formado por células vivas que desempenham as mais variadas funções. Elas constituem a menor parte viva do nosso organismo, podendo ser chamados de unidades básicas da vida. Então, nós somos seres pluricelulares, somos formados por mais de uma célula e quando há um conjunto de células realizando a mesma função e com características semelhantes, ocorre a formação de um tecido. Então, o nosso corpo é formado por vários tecidos, tais como epitelial, conjuntivo, o muscular, o nervoso, e todos eles são extremamente importantes. O tecido sanguíneo, por exemplo, ele é formado pelo plasma, diferentes tipos de células, como hemácias, leucócitos, e também fragmentos de células, plaquetas, apresentando como função principal o transporte de nutrientes e oxigênios para todo o corpo. Os tecidos do corpo, eles organizam-se formando os órgãos, importantes unidades anatômicas. O coração, por exemplo, ele é formado principalmente por tecido muscular, que controla suas contrações, fazendo com que o bombeamento do sangue aconteça. Vários órgãos interligados e realizando funções que juntos contribuem para determinado objetivo, formam o sistema. Então, imagine novamente o coração. Ele será responsável, esse órgão aqui, ele vai ser responsável por bombear o sangue com nutrientes de oxigênio pelo corpo. Entretanto, gente, ele precisa de vasos sanguíneos para que isso aconteça, para que isso ocorra. Observe que no coração, os vasos sanguíneos, e o sangue, eles estão trabalhando em prol de um único objetivo, formando assim o sistema cardiovascular, certo? O nosso corpo, ele não é formado apenas por um sistema. O sistema excretor, respiratório, o cardiovascular, o nervoso, o urinário, reprodutor, esquelético, tegumentar. Todos eles trabalhando juntos e têm um objetivo de manter o corpo saudável. E esse conjunto de sistemas do nosso corpo, ele vai formar o que a gente chama de organismo, certo? Então nós podemos resumir, certo? A organização do nosso corpo da seguinte forma, revisando. Diversas células juntas, realizando determinada função, formam o quê? Os tecidos. Os tecidos, por sua vez, reúnem-se, formando os órgãos. Esses órgãos formam o quê? Os sistemas que trabalham em prol de um mesmo objetivo. E, por fim, os sistemas trabalham juntos para formar o quê? Os organismos, certo? Então, o que é a respiração celular? Então, você já deve saber, que precisa de energia dos alimentos para se movimentar e realizar as demais tarefas do nosso dia a dia. Então, as células que formam seus tecidos, órgãos e sistemas, elas precisam dessa energia para realizar suas funções. O processo de obtenção da energia dos alimentos é chamado de respiração celular, certo? O que é realizado pela maioria dos seres vivos, como plantas, animais, algumas bactérias e os fungos. A respiração celular, ela usa, em geral, a glicose, certo? Ela usa a glicose, que é um tipo de açúcar, e o oxigênio, que é o O2, e ela vai produzir o quê? Ela vai produzir o gás carbônico e água, e esse processo que libera energia para as atividades dos seres vivos. Os níveis de organização das plantas.
As plantas, elas são bem diferentes dos animais, mas elas apresentam células organizadas que têm diferentes funções também. Então, embora as plantas elas não se locomovam, não se alimentem como os animais se alimentam, e elas realizam atividades e estabelecem relações também com o ambiente. Tá? Então, nós vamos entender agora como as plantas elas realizam essas atividades. Bem, as plantas elas retiram a água e sais minerais do solo através de quem? Através das suas raízes. A água e os sais minerais eles são levados até as folhas, certo? São levados até as folhas, que por sua vez retiram do ar o quê? O gás carbônico. Certo? Então, o gás carbônico e a água que são utilizados, né? Então, para produzir esse açúcar que eu falei, e esse processo ele é conhecido como fotossíntese. E nesse processo que eu falei, que é chamado de fotossíntese, sempre que você ouvir, certo? Essa é uma palavrinha na ciência que tiver foto, né? Que começar com foto, tem a ver com o quê? Com luz, tá bom? Tem a ver com luz. Então, nesse processo de fotossíntese, as plantas, elas produzem outro gás, certo? O oxigênio, que é lançado para onde? É lançado para o ambiente. Então, para realizar a transformação do gás carbônico, certo? E da água e gás oxigênio, as plantas elas utilizam a energia que vem da onde? Que vem do sol, certo? Que é capturada por uma substância de cor verde, e essa substância é a clorofila. E ela está presente aonde? Nos cloroplastos das células vegetais. Então, na maioria das plantas, as células também se organizam em tecidos, órgãos e sistemas. Diferentemente dos animais que precisam ingerir outros seres vivos ou seus produtos, né, para se nutrir, as plantas elas fazem o quê? Fotossíntese, certo? Elas são autótrofas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, por isso, enquanto a maioria dos animais, eles têm órgãos e sistemas que eles permitem movimentar-se à procura de alimento, as plantas não dependem do movimento para obter, né, os nutrientes, água, sais minerais, gás carbônico e energia, né, no caso a luz do sol, né. Então, que nessa figura, vocês podem observar que boa parte do interior da folha, que é um órgão dos vegetais, tá bom? A folha é um órgão de um vegetal, ele é preenchido por um tecido rico em células com clorofila que realizam essa fotossíntese. Esse tecido, gente, esse tecido aqui, como vocês podem ver aqui na figura, ele é chamado de parênquima clorofiliano. O parênquima é uma palavra que vem do grego que significa encher ao lado. Então, muitas plantas são ainda cobertas por um sistema dérmico, certo? Então, nesse sistema há, por exemplo, um tecido formado por células que são chamadas, né, que compõem a epiderme, ó, como vocês podem observar aqui. Aqui nós temos, a epiderme. Então, essa camada de célula é coberta por uma cutícula. Observem que eu tenho a epiderme e acima, essa epiderme ela é recoberta por uma cutícula. Estão vendo? E ela serve para quê? Né? Ela protege a planta e ela vai o quê? Diminuir a perda de água da folha para o ambiente. Então, assim, outro grupo de células formam os tecidos vasculares que produzem a seiva. Há dois tipos principais de tecido que compõem o sistema vascular das plantas. Um deles transporta a água e sais minerais retirados, né, do solo pela raiz e pelo caule até as folhas. E o outro ele distribui os açúcares produzidos principalmente nas folhas durante a fotossíntese e as demais células da planta. Enquanto a água e os sais minerais absorvidos, né, formam a seiva do xilema, certo?
a seiva mineral, os açúcares produzidos que são produzidos, né, na fotossíntese, forma a seiva do floema, certo? Que é a seiva orgânica. Lembrando que a seiva do xilema ela é levada por um conjunto de tubos, certo? Que são vasos, ó, como vocês podem observar aqui nessa imagem, né? Vasos do xilema que, partindo aqui das raízes, eles percorrem o caule, ó, e os ramos, né, até chegarem aonde? As folhas, certo? Já a seiva do floema é transportada por um conjunto de vasos, no caso, vaso do floema, para a planta toda, incluindo o quê? A raiz, ó. Como vocês podem observar aqui, incluindo a raiz. Então, com os açúcares, a planta ela produz outras substâncias orgânicas também, tá certo? Então, assim, a raiz, gente, a raiz é um órgão que fixa o vegetal no solo e absorve a água e os sais minerais, né? O caule sustenta as folhas, certo? Que o mantém geralmente em posição elevada, o que possibilita a captação de luz, né, necessária para a fotossíntese. Além disso, o caule ele leva os nutrientes produzidos principalmente as folhas para toda a planta. E assim, meninos, observem as plantas que fazem parte da sua alimentação, certo? Que partes delas você consegue reconhecer? Quais são as folhas e flores que você consome em suas refeições? Quais são as raízes e caules? No 7º ano, você vai conhecer, certo? Os sistemas que atuam na reprodução das plantas, ok? E assim, na próxima aula nós vamos estudar a organização dos sistemas digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, endócrino, né, do corpo humano. Outros sistemas e órgãos que transformam o corpo humano, eles serão discutidos um pouco mais lá na frente, tá bom? Então, esse capítulo nós vamos dar continuidade, como eu falei, nas próximas aulas, tá? Então, até a próxima aula e nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço para todos. Tchau, tchau!